Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei nunca, Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Tu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corre imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, e de em ti me refugiar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Em 1528, Martinho Lutero escreveu: Castelo forte é o nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar, com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdidos. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. Assim iniciamos o nosso culto de hoje, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, nós hoje queremos fazer nossa confissão e absolvição. Em Gênesis, no capítulo 6, versos 5 e seguintes, diz: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, pois estou muito triste porque os criei. O que Deus diria hoje, vendo como estamos nos comportando? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento,
escreveu em Romanos no capítulo 1, do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazer, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É uma descrição do que acontece hoje. O que será depois da morte? Portanto, meus irmãos e irmãs, para que o nosso culto seja verdadeiro, Deus nos oferece a oportunidade de reconhecermos que somos todos pecadores, que merecem castigo também, pois pecamos por pensamentos, palavras, pelo que fazemos e deixamos de fazer. Vamos então, meus irmãos, de coração sincero e humilde, confessar nossos pecados, pedir a Deus que nos perdoe e crie em nós um coração puro. Oremos. Ó Santo Deus, Criador dos céus e terra, nosso Criador, tenha misericórdia de nós, pecadores. Ao examinarmos nossa vida à luz da Tua vontade, nossos muitos e terríveis pecados são revelados. Nossos pecados causam dor e lágrimas. E mais, sabemos muito bem que, sem arrependimento sincero e sem perdão, caminhamos para a condenação eterna. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a nos convertermos do mau caminho. Cria em nós a alegria de ouvirmos a Tua santa palavra, que tem o poder de nos transformar em novas criaturas. Pois nela nossa fé é fortalecida e nossa união com o Senhor e com os irmãos permanecerá inabalável para sempre. Senhor, ouça nossa oração e perdoa-nos. Por Teu Filho Jesus, por amor a Teu Filho, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Estimados irmãos, se nossa confissão for verdadeira, se nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados, se crermos em Jesus Cristo e termos o sincero propósito de corrigir a nossa vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo, somos perdoados e recebidos por Deus no reino dos céus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e em paz com Deus e com os irmãos, vamos agora então ler a palavra de Deus, que começa com o Salmo 71. Esse salmo é uma oração de um idoso lutando contra os ataques à sua fé, incluindo as tentações de pensar que sua fé tenha sido em vão. Como o Salmo 70 é de Davi e o 72 de Salomão, seu filho, é provável que esse Salmo 71 seja de Davi, que o escreveu próximo ao fim de sua vida. Já idoso, ao anunciar os grandes feitos de Deus, ele testemunha sua confiança no Senhor desde a sua juventude, vencendo os desafios da velhice com fé, esperança, fidelidade
testemunho e louvor. Assim diz. Salmo 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Oh, meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Oh, Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Oh Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Do Salmo 71 destacamos o verso 6 que diz: Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. Oremos. Querido Pai de amor, Te louvamos porque desde o ventre nos tens acompanhado e guardado, porque nos tens amado e demonstrado a Tua misericórdia que perpassa gerações. Em nome de Jesus. Amém. A próxima leitura está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1.
Aqui, Deus chama o jovem Jeremias para ser profeta e mensageiro entre o povo de Israel. Como teria de anunciar o juízo de Deus contra as cidades de Judá por causa da idolatria? Jeremias se sente com medo e incapaz por se considerar muito jovem, menos de 20 anos. Deus então o encoraja e promete que o protegerá de todos os inimigos. Ele dará o poder da palavra. Está escrito: Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir, arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das suas cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Então estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Jeremias, prepara-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois ao contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando eu estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isso é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando força para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um murro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. O versículo de destaque é o de número 5, que lemos em conjunto. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Oramos. Senhor, perdão quando nós esquecemos deste teu cuidado para conosco, quando deixamos de lado os nossos chamados de anunciar-te às nações. Amém. A leitura da epístola está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no final do capítulo 12 e o capítulo 13. Aqui o apóstolo Paulo escreve um hino destacando o amor de Deus que é e será para sempre. Que sem esse amor, nada mais tem valor. E somente nesse amor perfeito, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, somos inspirados a permanecermos firmados na fé e na esperança. Assim diz. 1 Coríntios 12, 31, 13 a 13. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada.
Poderia dar tudo que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Versículo de identidade que lemos em conjunto é o versículo de número 13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Oramos. Soberano Senhor, segue fortalecendo o nosso espírito e enchendo-nos da tua salvação. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança na vida eterna e move o nosso compartilhar. Amém. O Santo Evangelho, meus irmãos, está registrado no livro de Lucas, no capítulo 4, versos 31 a 44. Temos aqui Jesus saindo de Nazaré, após ter sido rejeitado e quase morto pelos seus conterrâneos. Ele foi a Cafarnaum. Lá, Jesus anunciou com autoridade e poder o evangelho do reino de Deus. Enfrentou novamente o diabo, expulsando demônios, curou a sogra de Pedro e muitos outros enfermos. Assim diz. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: "Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao demônio: "Cale a boca e saia deste homem." Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus!" Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade
e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Que a palavra de Deus seja poder para aquecer nossos corações. Amém. Estimados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai e o poder do Espírito Santo na Santa Palavra sejam com todos nós. Amém. O poder da palavra. Domingo passado, falamos sobre a palavra de Deus que causa reações. Uma palavra positiva pode levar a uma reação positiva, e uma palavra negativa pode causar dor e lágrimas. No Evangelho, em Lucas capítulo 4, lemos sobre a visita de Jesus a seus parentes e amigos na cidade de Nazaré, onde havia crescido e era conhecido por muitos. No sábado, como era seu costume, foi à sinagoga. Lá no templo, onde se reuniam para ouvir a palavra de Deus, Jesus foi convidado para ler o livro do profeta Isaías. E quando ele afirmou que nele se cumpriu a palavra de Deus, não o aceitaram e com raiva tentaram matá-lo. Assim também foi com o rei Davi, que muito sofreu a perseguição por parte do mal. Muitos eram os seus inimigos. No Salmo 71, escrito por Davi, próximo ao fim de sua vida, é uma oração. Uma oração de um idoso lutando contra os ataques à sua fé, incluindo as tentações de pensar que sua fé tenha sido em vão. Ao anunciar os grandes feitos de Deus, ele testemunha sua confiança no Senhor desde a sua juventude, sendo guiado pela palavra, vencendo os desafios da velhice com fé, com esperança, fidelidade, testemunhando e louvando a Deus. E nesta oração, Davi afirma: ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e a minha fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Quem é a nossa rocha e a nossa fortaleza, irmãos? A palavra de Deus revela que Jesus é a nossa rocha eterna e o nosso refúgio protetor. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, Deus chama o jovem Jeremias para ser profeta e mensageiro da palavra entre o povo de Israel. Como teria de anunciar o juízo de Deus contra as cidades de Judá? Por causa da idolatria, Jeremias se sente incapaz, por se considerar muito jovem, menos de 20 anos. Ele fica com medo até de ser morto e diz: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Deus então o encoraja, prometendo que o protegeria de todos os inimigos, ele daria o poder da palavra. E então encontramos em Jeremias 1, versos 8 e 10. Não tenha medo de ninguém, disse Deus, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. E assim se cumpriu. Jeremias anunciou a palavra divina com poder para destruir tudo que era contrário à vontade de Deus. E com o mesmo poder anunciou a vinda do reino de Deus,
para reconstruir e salvar. Meus irmãos, a palavra de Deus é de juízo e condenação para os que não a seguem. Mas acima de tudo é a palavra de poder que revela o amor de Deus por todo o mundo. Nós lemos o versículo tão conhecido de todos nós, em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O poder dessa palavra transformou a vida do apóstolo Paulo. E inspirado pelo Deus Espírito Santo, Paulo escreveu um hino de louvor, um hino de amor. E neste hino, o apóstolo descreve o amor ágape, o amor que levou Jesus a se sacrificar por nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 31b até capítulo 13, verso 13, Paulo destaca o amor de Deus que é e será para sempre. Que sem esse amor, nada mais tem valor. E somente nesse amor perfeito, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, somos inspirados a permanecermos firmados na fé e na esperança. Esse amor perfeito é Jesus Cristo. Então, se desejamos falar a língua dos homens e dos anjos, realizar projetos sociais, distribuir bens entre os pobres, sermos bem-sucedidos na vida, que o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus seja a nossa maior inspiração. Agora no Evangelho, meus irmãos, de hoje, em Lucas 4, versos 31 a 44, encontramos Jesus, então, saindo de Nazaré, após ter sido rejeitado e quase morto pelos seus conterrâneos, indo para Cafarnaum, cidade onde morava Simão Pedro. Jesus vai à sinagoga para anunciar a palavra de Deus, como era seu costume. Em Cafarnaum, diferente do que foi em Nazaré, pelo poder da palavra, Jesus realizou uma série de milagres, expulsou demônios das pessoas atormentadas, curou a sogra de Pedro e muitos outros enfermos. Lemos em Lucas, no capítulo 4, versos 40 e 41. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus!" Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Então, irmãos, vocês acreditam no poder da palavra? Vamos ver um momento em que Jesus expulsou o demônio que havia dominado um homem. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele.
Certamente, ao vermos uma cena como essa, ficaríamos espantados e diríamos também, conforme está em Lucas 4:36, que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. É o poder da palavra. Vocês já ouviram a expressão, a palavra tem poder? Sim, meus irmãos, a palavra pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode salvar ou condenar. Como temos usado nossa palavra para construir ou para destruir? Diante das palavras que temos ouvido neste tempo, eu diria que seria melhor sermos mudos para não falarmos tantas mentiras e surdos para não ouvirmos palavras que amaldiçoam, que causam dor e lágrimas. Cuidado com o uso da sua palavra, ela tem poder. Que nossa vida seja guiada pelo poder da palavra de Deus. Entre as muitas mudanças perigosas em nossa sociedade de hoje, desde a família, passando pelas escolas, chegando aos níveis sociais e políticos, e até em muitas igrejas, vemos a crescente falta de respeito à palavra de Deus. As chamadas fake news, as inverdades, as notícias falsas estão em toda parte. Até já falsificaram as escrituras. Em quem acreditar? Chegamos a pensar, será que a palavra de Deus não tem mais o poder, nem a autoridade que tinha no tempo de Jesus? A falta de crédito e respeito às autoridades, em parte é resultado do comportamento das próprias autoridades, sejam pais, professores, políticos, policiais, juízes, líderes religiosos, etc. É muito comum vermos pais que dão a seus filhos total liberdade para fazer o que quiserem, sem limites nem disciplina. Vemos policiais, políticos, religiosos e tantos outros em cargos de autoridade que se aproveitam de sua posição para buscar poder, ganhar riqueza, explorar os outros, mentir, roubar, corromper e serem corrompidos. Será que não estamos vivendo o tempo pré-apocalipse? Jesus veio para uma sociedade que supervalorizava o poder, a vitória e a conquista. Ambiente muito parecido com os dias de hoje, no qual as redes sociais e a sociedade em geral promovem a ideia do vencedor, do conquistador, do ser humano autossuficiente, que tem poder para conseguir o que desejar. No entanto, o que vemos é o ser humano cada vez mais infeliz, promovendo guerras, morte e destruição em toda parte. Felizmente ainda é tempo de ouvirmos a verdade que tem poder para libertar e salvar. Jesus falava com o poder de seu Pai. Jesus revela seu poder não só com palavras, mas também com obras, com milagres, com curas, expulsando demônios e espíritos imundos e até ressuscitando mortos. Ele tinha autoridade porque era o Santo de Deus. O próprio demônio descreve isto. Quem somos nós para duvidar? Em Lucas 4:34 está escrito: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo que Deus enviou. Meus irmãos e irmãs, Jesus é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, é a palavra revelada de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e veio morar neste mundo.
sendo o Cristo para todos, o Salvador. A palavra de Deus não é como a nossa palavra. A nossa palavra explica. A palavra de Deus faz. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Não é uma ordem aos anjos para ligarem uma lâmpada. Mas ao pronunciar a palavra, Deus faz com que tudo aconteça. A palavra de Deus tem o poder para criar e transformar. Tem o poder para salvar, mas também tem o poder para julgar e condenar aquele que não crê. Está escrito em Marcos, no capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esta é a palavra de Deus, capaz de expulsar os demônios de hoje. O próprio nome Jesus significa o Deus que salva. Hoje Ele está presente e seu poder se manifesta na igreja. Jesus deu à sua igreja o poder de abrir e fechar os céus por meio da pregação da lei e do evangelho. Por meio do batismo e da Santa Ceia, o poder do amor de Deus é revelado. Esse poder é chamado de ofício das chaves. O que é o ofício das chaves? Martinho Lutero explica à luz das Escrituras. É o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes, aqueles que se arrependem de seus pecados, e retê-los aos impenitentes, enquanto não se arrependem. Conforme nosso Senhor Jesus disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E disse Jesus a seus discípulos, em João no capítulo 20, versos 22 e 23. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Portanto, irmãos e irmãs, firmados no poder da palavra, que é a armadura de Deus, nossa alma estará protegida contra as forças malignas do mal. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Jesus é a nossa armadura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse o apóstolo Paulo. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? E o apóstolo Paulo ainda diz, ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 31 e 39. Com a força do amor que Cristo nos dá, poderemos enfrentar qualquer situação. Lembramos também a palavra que está em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no hino do amor, em 1 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo concluiu dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O amor é maior porque permanece para sempre. Deus é amor. Isto afirma o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, meus irmãos e irmãs,
firmados no poder da palavra, vamos continuar orando e compartilhando o amor de Cristo para todos. Em nome de Jesus, nossa rocha eterna. Amém. Louvemos ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Vamos agora, irmãos, com alegria dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, nosso Pai, obrigado por nos abençoar com mais um culto, onde ouvimos a Tua Santa Palavra. Palavra que o Teu Filho ensinou com autoridade e poder. Autoridade e poder para nos resgatar do pecado e nos salvar.
Usa dessa mesma autoridade e poder para fortalecer a nossa fé e nos capacitar à prática para boas obras, para que todos vejam o teu amor. O Senhor chamou e enviou profetas e apóstolos para proclamar o Evangelho. Continua a chamar pastores e membros fiéis para que a tua palavra seja proclamada clara e puramente conforme a tua santa vontade. Protege a todos os membros da igreja de falsas doutrinas e erros. Também guia a todos que ouvem o Evangelho para recebê-lo como a palavra do perdão e da salvação. Oramos por nossos governantes, para que haja paz e justiça para todos. Ó Senhor Jesus, que deste sinais da tua autoridade e poder, curando os que estavam angustiados no corpo e na mente, pedimos que tenhas compaixão e ajuda todo aquele que sofre qualquer tipo de aflição. Lembra-te deles com misericórdia, para que possam receber a ajuda que necessitam. Entregamos aos teus cuidados, Senhor, a Elizabeth, a sua irmã Heloísa Geisler, a Edna da Hora, ao Daniel, sobrinho de Leonice, ao Wellington Santos, a Jucineia, ao pastor Martinho Hoffmann, a Emiliana, a Rayane, a Maria da Glória, o Ricardinho, a Mônica, a Ofenise, a Luísa, a Heloísa Celestina, a Jovelina, a Socorro, o João e a Ana Clipel, Bruno, primo de Glória e Juscelino, o João Napoleão, o Paulinho, filho de Paulo Mormelo. Suplicamos, Senhor, que os alivies de suas dores e lhes conceda a cura segundo a tua santa vontade. Usa-nos como instrumentos para que o seu consolo chegue aos que choram a morte dos seus entes queridos, com a esperança da ressurreição. Nós te pedimos, Senhor, o teu consolo para nossa irmã Nelly, seu Elson e todos os familiares, devido ao falecimento de seu filho Leandro. Abençoe, Senhor, aos nossos irmãos que completaram mais um ano. Dia 26, a Luísa Maria Borchardt Knidel. No dia 27, o Juscelino dos Santos Alves. E dia 29, o Felipe Caldas Braz dos Santos. Guarda-os na fé, na esperança e no amor. Tudo mais o pedimos e agradecemos, em nome de Jesus orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, firmados na fé em Jesus, vamos continuar orando e compartilhando a mensagem da salvação. Cristo para todos. Meus irmãos, nós queremos avisá-los que vamos fazer um recesso no mês de fevereiro. Os cultos serão devocionais dirigidos online, via internet aos domingos, às 9 horas da manhã. Aguardem o convite que será colocado nos grupos do WhatsApp. Outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site ielba.wordpress.com. Aos que estiverem precisando de auxílio, entrem em contato conosco ligando para 3321-7132. Aqueles
que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Agradecemos de todo o coração a todos pelo apoio e incentivo. Nos despedimos desejando que Deus vos guarde com seu poder perfeito, protegidos e abençoados, em nome de Jesus. Amém.